Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos. Graças a Deus, a gente estava tentando ver se transmitia pelo Facebook, mas tivemos aí alguns probleminha e resolvemos fazer a live por aqui pelo Instagram. Amém. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos estar falando sobre curas. Amém? Curas e milagres. Glória a Deus. Amém. Amém. Olha ele aí. Paz, apoio. Amém, meu irmão. Amém. Profeta Roger Gabriel, homem de Deus. Lá no Facebook não estava entrando. Foi, eu estava apertando adicionar, enfim. Não deu, mas a gente está aqui. Vamos embora. Deixa eu mandar o link aí, mandar aqui para o meu povo. Mande, pode compartilhar aí. O apóstolo Rodrigo, dá-se paz, apóstolo. Eita, só homem de peso agora na live, viu? Só homem de peso. Como é que tem como compartilhar o link? Graças a Deus. Compartilhar aqui também com algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Glória a Deus. Se dá para pegar o link e jogar lá no grupo. Amém. Tem 7 pessoas assistindo. Vou avisar o pessoal aqui. Estou enviando aqui também. Acho que eu consegui. Glória a Deus. Amém, Gabriel? Amém. Vamos embora. Já Amém. para decolar. Não ouvi direito. Então, capítulo 12 de Coríntios, o versículo de número 9, nos fala sobre os dons de curar, né? Os dons de curar. Eu queria iniciar aqui falando sobre os dons de curar, que existem várias formas de receber os dons de curar. Tem pessoas que não sabem dessas formas, mas existem várias formas de você receber o dom de curar. É verdade. Existe uma forma mais difícil, existem outras formas mais fáceis. Não é? E uma dessas formas é você buscando pelas madrugadas, você orando, você jejuando. Não é? Isso é uma das formas de você buscar. Outra forma de você buscar os dons de curar é por impartição, não é? Por imposição de mãos. Assim como o apóstolo Paulo fez com Timóteo e os apóstolos fizeram com os diáconos, você percebe que os diáconos, eles eram homens cheios de Deus. Os 7 diáconos novos foram consagrados, eles eram cheios de Deus, não é? Porque eles pediram para escolher homens cheios de Deus para que administrasse algumas situações. E a partir daquele momento que os apóstolos fizeram imposição de mãos sobre eles, eles cresceram espiritualmente. Então houve ali uma impartição de dons também. E então eles foram mais usados. Não é? Teve alguns mais, outros menos, mas os que se destacaram mais como Estevão,
como Filipe, não é verdade? Mas eles foram muito usados. Então, existem várias formas de receber os dons, não é? E é diretamente de Deus também. Você recebe diretamente de Deus. Você, através da sua busca, você recebe. Em Coríntios 12:31, fala que nós devemos buscar os melhores dons, né? E entre eles estão os dons de curar. Quem é que não quer ser usado em cura? Quem é que não quer ver o sobrenatural de Deus? Eu confesso que quando eu me lembro, eu fico muito triste, Gabriel, porque eu passei muito tempo buscando isso. Muito tempo. Eu estou com o quê? 41 anos? Não parece? Parece que eu tenho uns 25. É. Parece que eu tenho uns 25, mas eu estou com 41 anos. E eu me lembro que eu passei muito tempo buscando sobrenatural. E eu lia Marcos 16 e capítulo 16, que o Senhor Jesus fala, a partir do versículo 15, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, e em meu nome falarão novas línguas, e em meu nome curarão os enfermos, não é? E eu ficava buscando aquilo ali, não acontecia, e ninguém me ensinava como era que eu devia buscar, e eu ficava ali, fiquei. Não é? Naquela escadinha pentecostal, eu fui o auxiliar do auxiliar, depois fui auxiliar, depois fui diácono, depois fui presbítero, e ali fui tentava manifestar o sobrenatural através das minhas buscas, mas eu louvo a Deus que Deus ele me separou para uma obra. O Espírito Santo ele disse, olha, eu vou te separar agora para essa obra, e confirmou, falou, confirmou, e hoje nós estamos na frente de uma obra que é a Igreja Apostólica Avivamento pelo Espírito Santo, e eu estou vivendo um sonho, né? Nós aqui, eu, a apóstola Vanessa, nós estamos vivendo um sonho, porque nós estamos vivendo verdadeiramente o sobrenatural de Deus. É maravilhoso você vê um braço crescendo, é maravilhoso você ver uma perna crescendo, é maravilhoso você ver um tumor no peito desaparecendo, não é? E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Eu aproveitar o Gabriel aí para também falar sobre isso. Tem acontecido algumas curas, não é, Gabriel? O que eu acho interessante é que as pessoas muitas vezes querem limitar o poder de Deus. Na verdade, quer colocar Deus dentro de uma caixinha e quer limitar o poder de Deus. O poder de Deus é tão amplo, a glória de Deus é tão ampla. Eu estou falando aqui, a unção ela está descendo. Glória a Deus. E o poder de Deus é tão maravilhoso que o pessoal não acredita muitas vezes que Deus administra uma cura através do celular. O pessoal não acredita que Deus administra uma libertação através do celular. E isso tem acontecido muito, não só aqui, como com o Gabriel aí também. Eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho mais sobre isso também. Amém. Então, a gente começou há pouquíssimo tempo, na verdade. Sobre a impartição, né, o senhor estava falando das formas de receber e tudo mais. Se tem acho que 3 anos, é muito. Até então, eu nunca tinha ouvido falar sobre impartição de dons. Nunca tinha ouvido falar sobre essa transferência, que existia isso. Ninguém nunca falou sobre isso na igreja. Então, o pessoal falava, quem quer ser usado tem que orar muito, jejuar muito, vai subir um monte e vai ser usado. Só que ninguém explicava que esse era um caminho mais lento, vamos dizer assim, né? Você teria que mais tempo em oração, mais tempo buscando. E aí, para você começar a ver alguma coisa do sobrenatural. Então, mas eu segui por esse processo até então, porque eu não sabia nada do outro tipo que existia. Então, há pouco tempo, há uns 3 anos mais ou menos, eu fui descobrir sobre essa impartição de dons. Né? Foi onde eu comecei a estudar, comecei a comprar livros, comecei a acompanhar alguns homens de Deus na internet. Né? Ainda tinha aquela quebra dos 5 ministérios que eu não entendia, não sabia que existia. Então, foi tudo uma quebra de religiosidade para eu poder viver de fato sobrenatural. Né? Isso, a Bíblia lá em Romanos,
e a gente tem que renovar a nossa mente, não é? Exatamente. E o Senhor Jesus, ele fala que ele não vai depositar vinho novo em odre velho. Então, a gente praticamente tem que se desconstruir de alguns preconceitos, de algumas coisas, de alguma religiosidade, para se reconstruir no sobrenatural. Amém. Uma irmã do lado do grupo perguntou essa passagem hoje. A irmã Meire está aqui assistindo. Perguntou sobre essa passagem do vinho novo, do odre velho. Já é Deus respondendo ela aí. Olha aí. Então, na verdade, eu comecei por esse processo. Né? Então, eu fui batizado com o Espírito Santo em 2012. Né? Deus me deu profecia, revelação. Só que conforme o tempo foi passando, eu tinha fé para manifestar os dons de profetizar, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Mas para a cura eu não tinha fé. Eu nunca tive fé para poder orar pelo enfermo. Né? E eu ficava assim, mas e se eu orar e a pessoa não ser curada? Se eu colocar a mão e orar e não acontecer nada? Então eu preferia não orar, preferia não fazer, do que ir lá e passar vergonha, porque eu achava que, né, eu ia fazer e se não acontecesse eu iria passar vergonha. Então eu não tinha essa fé. Em 2016, não sei se o senhor conhece, eu conheci o missionário Luca Martini. É um jovem que é usado na cura. Então eu conheci o canal dele no YouTube, comecei a acompanhar, e eu vi a forma que ele orava diferente, porque até então a gente aprendia a orar: Senhor meu Deus, cura essa pessoa, se for da tua vontade, se o Senhor quiser curar, o Senhor vai curar, mas se não, o Senhor vai confortar ela. E nunca ninguém era curado com essas orações. Mas quando eu conheci o canal dele, eu vi ele orando de forma diferente. Ele chegava para a pessoa enferma e dizia: dor, vai embora agora em nome de Jesus. Eu olhava e falava: meu Deus, como assim? E ele falava: perna, cresça, doença, vai embora. E eu... Olha, para pegar aí essa pegada aí, muita coisa é atitude, não é, Gabriel? Sim. Muita coisa é atitude. Na hora de curar, agora você tem que orar, tem que ter fé. E muita coisa, além da atitude, é posicionamento. Você tem que saber se posicionar como filho de Deus. Isso aí é uma coisa extraordinária, que vai mudar a vida de todos que querem ser usados na cura. Você se posicionar como filho de Deus. Você se posicionando como filho de Deus, acabou. Entendeu? É só se posicionar diante do Espírito Santo também. Tudo é posicionamento. Se posicionou diante do Espírito Santo, sabendo que até o próprio Senhor Jesus, ele precisou do Senhor, do Espírito Santo, não é? Sim. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então, nós temos que buscar a unção do Espírito Santo no Senhor Jesus. Então, nós temos que buscar ser ungido pelo Espírito Santo, para que nós possamos passar isso e o sobrenatural ele possa acontecer. Verdade. Então, em 2016, aí eu comecei a ver como que era, na verdade, uma oração por cura. Comecei a conhecer. Só que mesmo eu ouvi ele orando, falei: caramba, então é assim que ora. Aí fui tentar repetir. Só que foi o que o senhor falou, a minha mentalidade não estava renovada. Então, apesar de eu aprender a orar por cura, aqui dentro, né, no meu interior, não tinha essa certeza. Eu sou filho, e por ser filho, eu posso exercer as mesmas obras de Jesus. Então, eu orava no intuito eu achava que eu aprendi como se ora por cura e agora vai acontecer. Então, comecei a orar e nada acontecia. Então, por nada acontecer, eu fui meio que deixando de lado e parei de orar por cura. Né? Parei de orar por cura. Na época, minha esposa, a gente começou a namorar e a mãe dela ficou com... Como é que era o nome? Os ossos da perna dela ficavam um corroendo no outro, o joelho, e ela precisaria tomar uma injeção, que era muito cara, para poder o líquido do joelho voltar. E aí, só que não tinha condições, era muito caro. Minha esposa falou: vou fazer um propósito, fez um propósito e foi lá orar pela cura da mãe dela. E orou ali com autoridade, a mãe dela foi curada. Instantaneamente foi curada do joelho, subiu a escada, desceu a escada, assim, maravilhada com o poder de Deus. Então, aí dali em diante, quando alguém pediu oração por cura, eu jogava para minha esposa. Porque eu não tinha fé, entendeu? Eu não tinha fé para curar ninguém.
Então falava assim, se for para expulsar demônio, se for para entregar profecia, manda para mim. Agora, se for cura, joga para lá, porque esse negócio aí não é comigo. Então eu não acreditava nisso. E eu não tinha ousadia, que é uma das principais chaves para você orar por cura. Né? O Senhor nos deu... para todos, né, Gabriel? Exatamente. Como o Senhor falou em a cura é para todos. Se você perceber, como o Senhor Jesus ele fala lá em Marcos, quando ele diz, ide por todo mundo, em meu nome curarão os enfermos. Quem é que vai curar? É Deus ou somos nós? Somos nós, né? No nome dele. Está entendendo? Muitas pessoas ainda oram, Deus, se tu quiser fazer a tua vontade, já ora com dúvida. Como é que Deus vai curar? Não tem como Deus ele curar. Já está orando, Deus, se tu quiser, Deus, se for da tua vontade, aí bota o sim, bota o sim, bota o sim, bota o sim. E a cura, ela não vem, o milagre ele não acontece, porque ele já está orando com dúvida. Desde que o Senhor Jesus ele já fechou essa ordem, a gente só tem que tomar posse dessa autoridade. Tem que estar com a vida no altar e tomar posse dessa autoridade. E usar o nome do Senhor Jesus. Então quem tem que orar somos nós. Ele que disse isso lá, não é? Em meu nome curarão os enfermos. Quem é que vai curar? Se ele tivesse dito, em meu nome, quando você citar em meu nome, eu vou curar os enfermos. Mas ele não disse isso. Eu vou curar os enfermos. Ele disse, em meu nome curarão os enfermos. Então, quem vai curar somos nós. Nós que temos que estar cheios de Deus e usar essa autoridade e tomar posse, essa autoridade que Deus nos deu. Exato. Inclusive, fala, né, a passagem do leproso, que ele fala, mestre, se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Jesus já responde de imediato, quero ser limpo. E aí ele imediatamente se torna limpo da lepra. É porque muitas vezes a gente vai falar com algumas pessoas, aí elas dizem, não, se Deus quiser, ele vai curar. Mas Deus, ele quer curar. Exato. Deus, ele quer curar. Entendeu? Aí a gente entra diversos tipos de situação, como eu falei. Existem várias formas de receber o dom de curar. Ou você buscando, orando, descendo, jejuando, consagrando a sua vida, pagando um preço, como diz lá na Assembleia de Deus, pagando preço, não é? E você vai receber, recebe. Tem muitas pessoas que recebem. Talvez não saiba ministrar a cura, não é como a gente sabe, como a gente aprendeu, né, Gabriel? Talvez não saiba ministrar a cura, mas recebe o dom. Você pode receber também através de um plano de Deus, um propósito de Deus, não é? Deus ele te chamou para uma obra, para essa obra específica que é curar enfermos, e Deus ele muitas vezes leva, eu vejo alguns testemunhos que Deus ele leva pessoas ao céu, entrega talentos às pessoas, e as pessoas são usadas poderosamente por Deus. Eles podem fazer isso. E a outra forma é a impartição. Pessoas que já são usadas por Deus. Pessoas que já são usadas por Deus na cura, no milagre, no sobrenatural. Não é? E nós vamos lá e aquelas pessoas, como os apóstolos, fazem impartição. O que é impartição? Impartição a gente diz impartição, é uma palavra diferente que não está na Bíblia. Não é? Não está na Bíblia diretamente, mas está indiretamente. Porque a impartição é a imposição de mãos. Não é? A impartição é a imposição de mãos. Eles colocam as mãos ali e transferem os dons, como o apóstolo Paulo ele fez com Timóteo. Não é? E o apóstolo Paulo diz para Timóteo, olha, desenvolve o dom que há em ti, que tu recebeste de mim através da imposição de mãos. Entendeu? Então, existem essas formas de receber a cura. E existem várias formas de curar. As pessoas querem limitar, muitas vezes, a Deus, porque existem várias formas de curar. Eu sempre comento aqui com Vanessa que você, para curar, você tem que ser meio doidinho. Para você curar as pessoas, você tem que ser meio doidinho, tem que ser meio ousado. Porque senão a cura não acontece. O milagre não acontece. Vai ter situações que o Espírito Santo vai pedir que você faça algumas coisas. E você vai ter que fazer para a cura acontecer. Vai ter situação que o Espírito Santo vai pedir para você mandar alguém dar 7 voltas. Vai ter situação que o Espírito Santo vai pedir para você mandar alguém beber uma água. Vai ter situação que o Espírito Santo você vai ter que ungir alguém. Tá entendendo?
Teve situações na Bíblia que Jesus ele cuspiu no chão, fez um lodo e botou na cara da pessoa que estava sem enxergar. E aí? Se a gente fosse fazer isso hoje, Gabriel? Pois é. E aí a gente tem que ter para poder pegar e fazer aquilo que está falando. Isso. Teve outras situações na Bíblia que diz que o Senhor Jesus cuspiu diretamente no olho. Né? Sim. Tem outras situações que diz que Jesus cuspiu diretamente no olho. Né? Então, existem também, muitas vezes, dificuldades que precisam ser quebradas. Existem dificuldades que precisam ser quebradas. E muitas pessoas não sabem disso. Porque até o próprio Senhor Jesus passou por dificuldade na hora da administração da cura. Tu sabia disso, Gabriel? Sim, tem aquele cego, né, que ele não foi curado de primeira. Isso aí. Enxergou as pessoas. Isso, Jesus orou para que a visão dele fosse restaurada e ele viu as pessoas como árvores andando. Quer dizer, ele não foi curado instantaneamente. Aí foi necessário o Senhor Jesus ele insistir. Não é? Aí o Senhor Jesus orou novamente. Quando o Senhor Jesus orou novamente, ele recebeu a restauração da sua visão. O que é que eu entendo com isso aí? Que a gente tem que insistir. Orou uma vez, irmão, não desiste nada. Tem pessoas que oram, eu orei, o milagre não aconteceu, fica triste, não quer orar mais. E não é assim, a gente tem que insistir, entendeu? Não, essa enfermidade vai sair em nome de Jesus, eu vou orar novamente. E muitas vezes existem situações que não é você, é a pessoa que está sendo ministrada. Por exemplo, já aconteceu aqui, eu não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu aqui de a gente ministrar a pessoa, eu ministrei, eu orei, e a cura não aconteceu. Aí eu chamei Vanessa, a apóstola Vanessa orou, e a cura não aconteceu. Aí entrou o dom da palavra de conhecimento. Né? E o Espírito Santo falou conosco e disse que ela precisava liberar um perdão. Porque na hora que ela liberasse o perdão, ela iria ser curada automaticamente. E ali a gente fez uma representação e aquela pessoa pediu perdão chorando e a gente disse, agora procure a dor aí, procure a dor. E ela procurou a dor e a dor não estava mais lá, ela foi curada do problema. Tá entendendo? Tem esses detalhes que a gente não pode também deixar passar por cima. Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu com você? Muitas vezes. Muita gente que eu vou orar precisa liberar o perdão, então não recebe. Isso. Quem ministra cura, quem ministra perdão, tem que ter isso em mente, porque tem que ter em mente que existem coisas que dificultam a cura e existem coisas que facilitam a cura. Não é? Existem coisas que dificultam a cura e existem coisas que facilitam a cura. Por exemplo, o Senhor Jesus ele estava em Nazaré, onde ele nasceu, não é? Onde ele morou com seus irmãos. Ele estava em Nazaré. E quando ele chegou lá, o pessoal era muito incrédulo, porque conheceu ele crescendo, conheceu os irmãos dele no dia a dia. É onde o Senhor Jesus fala que profeta de casa não tem honra. Não é? E eles viram ali o Senhor Jesus crescendo, os irmãos dele crescendo. E quando o Senhor Jesus chegou naquele lugar, a incredulidade daquele povo era tão grande que o Senhor Jesus, o versículo diz mesmo assim, que o Senhor Jesus, ele fez poucos milagres naquele lugar. Não é? Por causa da incredulidade da pessoa. Então, o que acontece? Um ambiente de incredulidade, um ambiente de falta de fé, vai gerar aí uma anti-unção, que a gente chama de anti-unção. Entendeu? Então, vai ser difícil de acontecer um milagre.
Então, nós que somos ministros de cura, nós temos que gerar no povo fé. Não é? Por exemplo, agora, essa semana a gente teve na rua, a gente fez um culto na rua e Deus estava querendo curar pessoas ali e Deus ele disse, fale sobre cura. E ali eu falei sobre cura. Falei sobre cura que é capaz de estimular a fé das pessoas. Não é? E tinha uma senhorinha que tinha um braço menor do que o outro. E um braço menor do que o outro. Está até na nossa rede social aí. Quem quiser ver depois, tinha uma senhorinha que estava com um braço menor do que o outro. Eu assisti a senhorinha. Não foi? E a gente orou. E quando orou, ministrou a cura nela, o braço dela cresceu. Glória a E Deus. se igualou. Não é? E o braço dela cresceu. E é isso aí, a gente tem que ministrar. Tem que usar chaves, como a chave da concordância. Não é? Existe a chave da concordância. A Bíblia fala, o que 2 ou 3 concordar na terra, ligar na terra, será concordado no céu. Então, quando você estiver ministrando, os irmãos aí concordam. Quem é que concorda comigo aqui? Eu concordo. A Bíblia fala e cita a chave. Está entendendo? E ora e ministra a cura. E o milagre vai acontecer. O milagre tem que acontecer. Não é? Então, o próprio Senhor Jesus ele passou por isso. E já existe meio de você isolar pessoas incrédulas, que está gerando ali uma incredulidade, que está gerando ali uma falta de fé. Não é? Então, existe meio de você anular aquela pessoa ali. Eu conheço um pastor que ele disse mesmo assim, Espírito Santo, e uma pessoa incrédula ali, e o Espírito Santo revelou que era aquela pessoa, e ele fez mesmo assim, Espírito Santo coloca essa pessoa para dormir. E a pessoa dormiu o culto todinho, e aconteceu milagre, aconteceu prodígios, maravilha, e a pessoa lá dormindo. Quando terminou o culto, a pessoa acordou. O que foi que aconteceu? Jesus é lindo, é maravilhoso o poder de Deus. Pode falar, Gabriel, o que tem acontecido aí no seu ministério também? Então, aí continuando, né, eu não orava por cura, não orava por essa área. Quando foi final agora do ano passado, em dezembro, antes do Natal, eu e minha esposa, a gente oramos juntos, e ela já tinha sido usada em cura, porém não colocava em prática, né, não exercia. Mas na nossa oração que nós fizemos, ela foi e pediu ao Senhor para que repartisse do que estava sobre ela, do que Deus liberou sobre ela, para a minha vida. Então eu já tinha muito a teoria, né? Eu ouvia muito, eu comecei a acompanhar o Comando Águia, né? Tinha uma ministra de cura que eu acompanhava aqui no Instagram, que ela fez curso com o Comando Águia. Então eu peguei algumas chaves da oração dela, só que eu não exercia, não tinha dons para isso. Mas eu tinha a teoria. Então quando a minha esposa fez essa oração para que o que estava sobre a vida dela viesse para a minha vida, parece que ali a chave virou. Glória a Deus. Foi antes do Natal, quando foi no dia 26, né, um pouquinho depois do Natal, eu fiz uma live e teve a primeira cura. Eu comecei a orar usando, né, a mesma oração que eu estava acompanhando, destruindo a enfermidade, foi até de uma sinusite. Então eu comecei a orar destruindo a sinusite, que as vias respiratórias fossem abertas ali, e a irmã foi curada ali na hora, instantaneamente, e testemunhou. Então do dia 26 em diante, começou as curas a desatar. Desde então, Existem coisas que facilitam a cura. Não é? Por exemplo, você estudar a anatomia do corpo humano. Estudar a anatomia do corpo humano. Porque você pegar uma pessoa com deficiência auditiva, com problema nos tímpanos, aí você vai usar o poder da criação. É maravilhoso. Isso é um assunto que eu amo. Entendeu? É maravilhoso. Você vai usar o poder da criação. Você vai imaginar sendo gerado no ouvido da pessoa. Você pode colocar o dedo, você pode colocar a mão, você pode, entendeu? É bom que você toque, porque você não tocar, você vai transferir a unção e vai ser criado. Então você vai usar o poder criador como filho de Deus.
Pense numa coisa maravilhosa. Assim como Deus ele criou, haja. Você vai usar o poder criador e vai dizer que seja criado agora um tímpano no ouvido dessa pessoa, que ela tenha a sua audição restaurada, seja criados cristais, que existem cristais no ouvido, entendeu? Você estudando anatomia é de extrema importância, tanto no ouvido como se for no olho, e seja criada uma córnea nova, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu ministro agora uma córnea nova, eu ministro agora uma retina nova, e assim o milagre vai acontecer, não é? Através do poder da criação e através do poder da imaginação, não é? Porque a gente, como filho de Deus, não é? Se posicionando como filho de Deus, nós podemos usar todos esses dois poderes na hora de ministrar cura. É por isso que é importante estudar a anatomia do corpo humano. A gente aqui, quando aparece alguma enfermidade, alguma doença que às vezes a gente não conhece, não sabe como funciona, a gente pesquisa sobre essa doença, né, e vê o que ela causa no corpo, o que ela causa na pessoa. Então a gente ora destruindo, né, as áreas que ela afeta e pedindo uma restauração nos órgãos, uma restauração naquilo que ela está afetando. E aí a pessoa ela é curada. Também, outra coisa importante, Gabriel, que eu queria falar aqui, outra coisa muito importante, é que ministração de cura também é batalha espiritual. Muitas pessoas não sabem disso, mas ministração de cura é batalha espiritual. E 90%, 95% das enfermidades é espiritual. O espírito de enfermidade é alguma legalidade que aconteceu, entendeu? Então, quem vai ministrar cura tem que ter consciência disso, entendeu? Tem que ter consciência disso, que muitas vezes é um espírito de enfermidade. Então, muitas vezes você tem que expulsar aquele espírito para que aquela pessoa ela seja curada e o nome do Senhor ele seja glorificado. Sim, teve uma irmã que pediu oração na live, ela estava com dor na lombar. Aí quando eu orei pela lombar, a dor foi para a cabeça. Aí eu orei pela cabeça, a dor voltou para a lombar. Aí quando foi na terceira vez, eu falei, irmã, coloca a mão. Quando ela botou, eu falei, espírito de enfermidade, chega de andar pelo corpo dela. Em nome de Jesus, sai. A dor foi embora. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Isso acontece muito. Existe um espírito maligno também, chamado Kundalini, que geralmente fica alojado na coluna da pessoa. A gente aprende um espírito, no final de semana é um espírito de serpente, chamado Kundalini. Entendeu? Tem até alguns vídeos na internet de pessoas invocando esse espírito. E essa serpente, ela coloca óvulos na pessoa. Coloca óvulos na pessoa e a pessoa pensa que é mioma e fica com tumores no ovário. A pessoa quer gerar filho, não consegue gerar filho porque essa serpente está alojada na coluna e no útero da pessoa. Essa serpente, ela devora e a pessoa aborta, tem aborto espontâneo. Foi um aborto espontâneo, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é o espírito de Kundalini. E nós fazemos parte de um treinamento com o pastor Antônio Pedro, e nesse treinamento a gente vê muito isso aí acontecendo. E muitas vezes esse espírito de Kundalini, ele vem através do sexo ilícito. Não é? O espírito da Kundalini, ele vem através do sexo ilícito. E muitas pessoas não têm esse conhecimento. Não é? O sexo oral, o sexo anal, e muitas vezes, através disso, está dando uma legalidade para que o diabo ele entre na sua vida e esteja causando também essa doença, esse demônio ele entra na vida da pessoa.
E outra coisa que facilita no momento da cura é você fazer uma procuração. Não sei se você já fez isso, Gabriel. Uma procuração. Já fez isso? Não. É como se fosse fazer uma oração. O Espírito Santo faz uma oração junto com a pessoa, pede para a pessoa repetir. Espírito Santo, eu te autorizo a fazer a tua vontade, a fazer o teu querer. Entendeu? Dá uma procuração ao Espírito Santo. E a pessoa vai abrir a boca. A pessoa vai abrir a boca, a pessoa vai declarar, a pessoa vai autorizar. Porque o Espírito Santo ele é educado. Sim. Entendeu? Então são coisas que... Isso é chave. A irmã Mariana colocou aí a chave. Isso mesmo, irmã Mariana. Isso é chave. Fazer uma procuração. Depois que você faz uma procuração, bota logo todo mundo para pedir perdão, irmão. Está ministrando um culto com várias pessoas. Bota as pessoas para pedir perdão. Bota as pessoas para fazer procuração. Depois que você bota a pessoa para pedir perdão, depois que você bota a pessoa para fazer procuração, já tem meio caminho andado. Já tem meio caminho andado. É muito difícil não acontecer milagre depois que você faz isso. É muito difícil não acontecer milagre depois que você faz isso. Então, o dom de curar ele é maravilhoso. E são vários dons. Você tem que estar buscando todos eles. Tem umas pessoas que Deus usa mais na parte do crescimento de membro, que nem o Davi Fejoli. Você conhece o pastor Davi Fejoli? Pronto, tem pessoas que... Isso. Tem pessoas que Deus usa mais no crescimento de membro. Já tem pessoas que usam mais no tumor. Já tem pessoas que usam mais em problemas de coluna. Tem vários tipos. Tem uma irmã na Coreia, não sei se você já ouviu falar, e tem um local da Bíblia dela, se eu não me engano, jorrava azeite da Bíblia dela. E ela pegava aquele azeite que jorrava da Bíblia dela, ela enxertava nas pessoas. Era um azeite sobrenatural que jorrava da Bíblia dela. Ela pegava daquele azeite e enxertava na vida das pessoas. E as pessoas, elas eram curadas. Mas se tiver uma pessoa religiosa aí, talvez vai se escandalizar, mas não se escandalize não. É o sobrenatural de Deus, né, Gabriel? Pois é. A Bíblia diz... É o sobrenatural de Deus. Tem pessoas que... eu conheço um ministro de cura também que jorra azeite da mão dele. O apóstolo Denardi estava aqui e o apóstolo Denardi até comentou nele. Oi? Conheço esse apóstolo. Pronto. O apóstolo Denardi estava aqui e até comentou. Inclusive, o apóstolo Denardi disse que estaria aqui no nosso ministério também. E nós vamos organizar aqui um evento para trazer ele. Então, o apóstolo Denardi até comentou que jorrava azeite da mão dele. Tem pessoas que jorram azeite da mão. Nós já chegamos numa busca tão intensa aqui em casa, tanto eu como a minha esposa, a apóstola Vanessa, nós chegamos numa busca tão intensa aqui em casa, que começou, Gabriel, a jorrar azeite da parede. Meu Deus. Começou a jorrar azeite das paredes. E a gente pegou aquele azeite e começou a ungir. Eu me ungia a Vanessa, ungi a minha filhinha, ungi a minha sogra que estava jorrando azeite na parede. Se o apóstolo Rodrigo estiver aí, ele pode confirmar isso, porque isso aconteceu também com ele. Ele estava numa busca, é o nosso pai espiritual, nosso pai na fé, o apóstolo Rodrigo. Ele estava numa busca espiritual tão intensa também, na sua casa, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, que começou a jorrar azeite na janela. Inclusive, ele até filmou e colocou isso no grupo, que a gente estava no grupo separado, começou a jorrar azeite na janela. Então, coisas sobrenaturais começam a acontecer. Então, nesse caso, o Senhor considera isso, essas manifestações seriam os dons de sinais e maravilhas? Não, isso são manifestações da glória de Deus, devido à intensidade da busca. Isso se chama manifestação da Shekinah de Deus. Ah, sim. Não é? Que é a
glória visível. Você Oi? vê muitas vezes fumaça, você vê uma fumaça, como a Bíblia fala que a fumaça encheu a casa, você pode ver uma fumaça, você pode ver, pode jorrar azeite, às vezes acontece até, eu já vi acontecer também de jorrar sangue, né? As pessoas dizem que é o sangue de Cristo, de acontecer de jorrar sangue, a pessoa orar e por exemplo, no frasquinho de azeite, dentro ficar como se fosse vermelho, com um raio de sangue. Entendeu? Devido à consagração, você consagrou tanto aquilo ali, e aquilo ali ficou com a manifestação do sangue de Cristo. Entendi. É porque eu perguntei, porque geralmente as pessoas estão linkando, né, os dons de curar e sinais e maravilhas, onde dizem que existem certas operações que já não entram mais como curas, né, mas como milagres, como maravilhas. Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso também. E isso existe a operação de maravilhas, não é? A operação de maravilhas é aquilo que a gente faz aqui, é aquilo que acontece com a gente aqui, o crescimento de um membro, não é? O surgimento de um tímpano, não é? A pessoa não tinha um olho, o olho crescer, tá entendendo? Tá sem um olho, isso aqui é fundo, e você ora, bota a mão, é onde eu falei, onde eu comentei, e você vai usar o poder da criação e o poder da imaginação, tá entendendo? E vai crescer um olho novo. O Senhor Jesus usou a operação de maravilhas quando Pedro cortou a orelha do soldado. Sim. O Senhor Jesus pegou a orelha que tinha caído, pegou a orelha e colocou de volta. E colou a orelha de volta. Operação de maravilhas. Entendeu? A operação de maravilhas é fazer chover. A operação de maravilha é você orar e descer fogo do céu, como Elias fez. E você orar e a chuva parar. Você orar e a chuva vir. Não é que nem o apóstolo Joel Engel. O Joel Engel ora e a chuva vem. Nossa, quando eu conheci, eu achei isso incrível. Ele orar. Não é incrível? Aí, é tremendo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu tenho eu tenho 2 livros, a história dele, da cabana, incrível. É tremendo, é tremendo. Você orar e o chuva já aconteceu aqui com a gente. A gente já orou. Teve um momento que eu estava saindo para ir para o trabalho e estava caindo aquela chuva torrencial. Estava caindo uma chuva pesada. E eu disse, e agora? Como é que eu vou fazer para eu ir para o trabalho desse jeito? Aí Vanessa disse, ora aí, tu não crê não? Eu disse, eu creio, eu vou orar. E eu levantei a mão para o céu e disse, Adonai, meu Senhor, meu Deus, eu quero orar agora e quero pedir que essa chuva ela cesse, para que eu vá trabalhar no nome do Senhor Jesus. Parecia que foi automático. Parecia que o Senhor Jesus tinha fechado uma torneira assim. Estava caindo aquela chuva torrencial. E o Senhor Jesus fechou a torneira. Acabou-se. Acabou a chuva, Gabriel. Aconteceu que a gente está em um ponto de pregação e querer chover. E eu dizer, Senhor, segure a chuva, a gente orar. Senhor, segure a chuva. Até a gente terminar o culto. E quando a gente chegar em casa, guardar o som, guardar a cadeira, fechar a porta, a chuva cair. Eu creio. É sobrenatural. É tremendo. Operação de maravilhas. Desse dia da chuva que eu fui trabalhar, eu fui o caminho todo chorando e glorificando a Deus, porque é maravilhoso. É maravilhoso. Amém. No caso, por exemplo, estou aproveitando para tirar minhas dúvidas aqui. Quando a gente ora, acontece muito aqui, a gente ora,
as pessoas recebem pó de ouro, pó de prata, óleo nas mãos, né? A última live que eu fiz, eu pedi para eles separarem um copo com água ou garrafa, e a água mudou o gosto, a água ficou doce, a água ficou amarga. Isso seriam sinais? Isso daí não é operação de maravilhas. Isso daí é manifestação da Shekinah. O pó de ouro, o óleo, é manifestação da glória de Deus, da Shekinah. Entendeu? Sim. Já a água transformar em óleo é a operação de maravilha. Ah, sim. Hoje aqui também, enquanto minha esposa estava fazendo uma reunião, quando ela acabou, ela orou, né, para que houvesse essas manifestações, e nós recebemos uma pedrinha, bem pequenininha assim, parece até um mini diamante, como se fosse um cristalzinho. Ele estava bem no... Isso, a gente tem várias aqui. Quando eu andei, parecia que ele refletiu uma luz muito forte. Aí eu olhei na hora, peguei. Aí, primeira vez que a gente recebeu. Aí colocamos lá dentro da arca. Primeira pedrinha. Isso, a gente tem várias aqui, pedrinhas, que a gente já achou aqui. É bênção do céu. Pedrinha, pena de anjo. De vez em quando minha filha acha uma peninha do anjo aqui. E ela diz, olha a peninha de João. A peninha de João, ela botou até o nome do anjo de João. Ela diz, olha a peninha de João. E a gente tem várias peninhas. Teve um culto na rua mesmo. Que a gente começou a orar, começou a clamar, começou a fazer o culto, começou a chover pena. Literalmente, Gabriel. Meu Deus. Começou a chover pena, cair pena e ficou cheio de pena no chão. De maneira que não dava para trazer tudinho. Batalha espiritual. Os anjos ali estão batalhando, os anjos ali estão pelejando. Então é coisa tremenda, é coisa maravilhosa, entendeu? Existem várias formas, por isso que o dom de curar está no plural. Então, não se deve limitar a Deus. Deus, ele usa quem quer, da maneira que quer, do jeito que quer, amém? Então, Deus, ele faz assim. Nesse caso, os dons, como está no plural, que algumas pessoas dizem que por estar no plural, seria que umas pessoas são usadas, vamos supor, para curar uma dor. Outras são usadas para curar um paralítico. Seria dessa forma ou seria porque existem várias manifestações, vários meios das pessoas curarem? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, muitas pessoas é usada especificamente. Muitas pessoas é usada especificamente. Agora mesmo no Comando Águia, teve um irmão que ele ora e as pessoas emagrecem. Eu vi. Ali foi espiritual. Eu achei ele coreano. Isso mesmo. Ele ora e as pessoas emagrecem. É dom de curar. Entendeu? Dom de curar. A pessoa faz uma limpa. Depois que termina a oração, parece que a pessoa tem que mudar de roupa, porque aquela roupa ficou pequena. Ficou folgada. Entendeu? Não só ele, como eu já conheci também outras pessoas, o Rodrigo do Curando nas Ruas também. Rodrigo Ramos. Rodrigo Ramos, do Curando nas Ruas, ele também faz essa oração. E o sobrenatural de Deus acontece, é uma língua espiritual, não é? E Deus, ele trabalha dessa forma, é tremendo. A forma de Deus, ele trabalhar, não é? Existem várias formas no ministério da cura. Existem várias formas. Você vai trabalhar com os anjos. Você vai trabalhar com o Espírito Santo. Não é? Você vai trabalhar com os anjos. Você vai trabalhar com o Espírito Santo. Tem os seus anjos da guarda. Você tem que invocar os anjos de guerra. A maioria vai ministrar a cura. Oi? A maioria das nossas orações são feitas online. Então a gente está sempre orando, pedindo os anjos ministradores de cura. E muitas pessoas testemunham que sentem alguém tocando, sentem alguém mexendo por dentro. Então a gente tem
essa testificação de que verdadeiramente os anjos ministradores, né, eles estão indo até a casa da pessoa e mexendo na pessoa, fazendo ali o que tem que fazer. A irmã Meirelle, não é? Ela botou aqui o dom... Ele é lá do grupo. Meire, pronto. Meire botou o dom para curar todos os tipos de doença. Não é? São muitos tipos de doença, Meire. Entendeu? Mas assim, se a pessoa só é usado, a pessoa tem que ser fiel um pouco, que no muito Deus ele coloca. Tá entendendo? Não tem a parábola do talento? Da mesma forma, serve o dom de curar. A parábola do talento. Se você for fiel um pouco, você vai orando por dor de cabeça, vai orando, ele vai curando dor de cabeça. A sua fé também vai aumentando. Aí daqui a pouco você já está orando por crescimento de braço, você já está orando por coluna, daqui a pouco você já... E não, o segredo é não desistir. O segredo é sempre continuar. Sempre orar. Porque tem pessoas que vão orar, as coisas não acontecem, quer entristecer, não ora mais, porque não vai acontecer mais. Não, o segredo é perseverar, é multiplicar o talento. E como é que se multiplica o talento? Fazendo a obra de Deus. Tendo amor pelas pessoas. O melhor professor é o Senhor Jesus. Se você for ver, é bom também você escutar a pessoa. Quando você for ministrar a cura, é bom você escutar a pessoa. E sentir aquilo que a pessoa está passando. Não é? Padecer. A Bíblia diz chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram. E sentir aquilo que a pessoa está passando. Porque isso, na hora da cura, vai facilitar você ministrar a cura. É incrível isso, né, Gabriel? Não sei se você já tinha escutado isso. Sim. Mas isso na hora da cura facilita. Se você vê, muitas pessoas chegavam para o Senhor Jesus e contavam e relatavam o problema. E muitas das vezes você vai ver a Bíblia, ela dizendo: e o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão. É porque tem gente hoje que quer os dons, na verdade é para se exibir, para se mostrar, para dizer que faz. Né? E os dons não funcionam dessa forma. Porque os dons é para você servir a igreja, para você servir ao próximo. Então, quanto mais dom você tem, mais servo você se torna. As pessoas têm uma visão diferenciada, que acham que tem muito dom, então está muito lá em cima, né? É o cara onde chega... Tá lá em cima e, na verdade, é totalmente o oposto. Quanto mais dom o Senhor te dá, mais servo você é. Aí o que é que acontece? Jesus trava. Exatamente. Jesus permite que ele vá orar, aí quando ele vai orar, Jesus diz mesmo assim: hoje não vai acontecer, não. Entendeu? Hoje não vai acontecer, não. Só para você cair um pouquinho, descer um pouquinho. Exatamente. Tá entendendo? Aí muitas vezes Jesus faz isso. A gente está assim, tipo, todo dia tem mensagem, né? Toda hora é o telefone com mensagem de pessoas que estão precisando, pedindo oração. Então, assim, quanto mais é dado, né, mais servo você se torna. Isso. Entendeu isso? Então, ministra com o Espírito Santo. Você pode ministrar também pedindo para o Espírito Santo se mover na pessoa. Não sei se você já ministrou dessa forma. Pedindo ao Espírito Santo? Para se mover na pessoa. Não. Eu já pedi a unção, né? Quando o ambiente está com aquela glória carregada, e aí eu já falei: Senhor, mas é que a tua unção flua agora pelo corpo dessa pessoa, destruindo toda dor, destruindo toda enfermidade. E até se tornou mais fácil, né, por conta da unção que estava no ambiente. Você pode pedir para o Senhor Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, vai se movendo aí na pessoa. Pede para a pessoa fechar os olhos. Entendeu? O Espírito Santo se mova na pessoa. E você libera a unção. Pode liberar a unção daí do celular mesmo. Vai se movendo o Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, eu te peço, se mova na pessoa. E a pessoa vai se movendo. Vai se movendo a pessoa.
e baixa, e vai para um lado, vai para o outro, vai se movendo, e o Espírito Santo vai se movendo. Você usa a chave de Gênesis, capítulo 1. Assim como o Senhor, o Espírito Santo, movia na face das águas, mova-se na pessoa. E ela vai se movendo, vai se movendo, vai se movendo. Aí, de repente, ela vai parar. Quando ela parou, está curada a pessoa. Tem anestesia espiritual também. Eu já ouvi. Tem anestesia espiritual também. É a operação com os anjos de Deus, né? É a operação com os anjos de Deus. O Senhor leva essa pessoa a passar de cirurgia agora. A pessoa cai e os anjos vão operando ali, operando. A pessoa se acorda e já se acorda curada. Essa daí eu ainda não experimentei. Anestesia espiritual. E a pessoa pode ser curada também através do ambiente de glória. Você criar um ambiente de glória antes da ministração. Uhum. Entendeu? Sabe como é que cria um ambiente de glória? Então, geralmente, quando eu fiz isso na quarta, na verdade, né? Antes de eu ministrar, igual nas lives, sempre antes de eu ministrar, eu não vou direto para as curas. Então, eu costumo pregar sobre a cura, ensinar o povo sobre a cura, trazer a unção, e aí quando o ambiente já está com aquela glória manifestada, aí libera a cura. Isso é uma parte só. Né? O ideal é que você chegue antes do culto, entendeu? Você chega antes do culto e começa a adoração antes do culto. Você vai orando em línguas. Vai orando em línguas, porque a oração em línguas ela é poderosa. Entendeu? Através da oração em língua é um contato diretamente no céu. Você está trazendo o céu para a terra. Entendeu? Você vai orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, passa meia hora, 40 minutos orando em línguas. Daqui a pouco você começa a adorar. Tá entendendo? Começa a adorar, se possível, unge as cadeiras. Tá entendendo? Se possível, unge as cadeiras. E estimular a fé nas pessoas. Né? Estimular a fé nas pessoas é importante. Talvez não precise nem que você ministre a cura nela. Vão ter pessoas que você gerando um ambiente de glória, ou vão ter pessoas que naquele momento não vai ser nem preciso você ministrar a cura, elas já vão ser curadas ali naquele local, naquele ambiente, por causa da glória de Deus que está ali naquele lugar, como a mulher do fluxo de sangue. Está entendendo? Então você tem que estimular a fome e tem que estimular a sede pelo milagre na vida das pessoas. Fome e sede pelo milagre. Fome e sede pelo milagre. Você estimulando fome e sede pelo milagre, a pessoa vai, como aquela mulher do corpo de sangue, ela está com fome, com sede pelo seu milagre, e ela rompeu a multidão, rompeu ali, colocou um propósito no seu coração e tocar no Senhor de uma forma diferente, e ela tocou com fé e não precisou do Senhor botar a mão na cabeça dela, não precisou de nada. A pessoa mesmo vai sugar a unção que está ali no ambiente e vai ser curada. Amém. Amém? E tem que estar carregado da unção, não é? Você já aprendeu isso, não foi? Sim, livre acesso. Tem que estar carregado da unção. Porque às vezes a gente sem estar carregado da unção, a gente tem que se encher da unção. Existem várias formas de fazer o livre acesso, você sabe, né? Uhum. Existem várias formas de fazer o livre acesso. Você pode fazer o livre acesso sugando a unção, pedindo para o Espírito Santo. Tem várias pessoas que ensinam de maneira diferente. Mas a gente tem que ser feito. Com o apóstolo Ronaldo, né? Da forma de você mentalizar, ir até o trono como uma criança e ali sugar. Isso. Tem essa forma, tem outros que ensinam você pedir ao Espírito Santo para te colocar na presença do Senhor Jesus, o Espírito Santo te levar na presença do Senhor Jesus, e ali, quando você chegar, quando você mentalizar que você está chegando lá,
você vai e pede ao Senhor Jesus de vida e pede da unção, dos rios de água viva. Tem a forma também através do louvor, não é? Através da adoração. É por isso que você vê muitos homens de Deus ministrando com louvor. Não sei se você já viu isso. Uhum. Vários homens de Deus, extremamente usados por Deus, ministrando através do louvor. Está fazendo livre acesso. Amém. É tremendo, né? Porque tem um versículo na palavra de Deus que diz que Deus, ele habita no meio do louvor. Está entendendo? Até Eliseu usou isso. Teve um momento que Eliseu, ele estava meio angustiado, estava sentindo que o céu estava fechado. Aí ele pediu para trazer um tocador. E quando o tocador chegou, a Bíblia nos diz que a mão de Deus veio sobre Eliseu. Ou seja, o Espírito Santo desceu sobre a vida de Eliseu e Eliseu profetizou. Eliseu foi cheio da unção e começou a profetizar. Então, existe a chave também do louvor. Existem várias formas de fazer o livre acesso. Amém. Amém, Gabriel? Eu gosto de colocar sempre um fundo também, que acho que inspira mais. Ajuda bastante. Ajuda. O fundo musical ajuda bastante. Você adorar a Deus, cria um ambiente de glória, né? O fundo musical é muito bom. Muito bom. Muito bom. Você convidar o Espírito Santo, você perguntar ao Espírito Santo, sempre estar perguntando ao Espírito Santo. Entendeu? Isso é fundamental, não é? Porque a gente muitas vezes quer fazer como o intelecto da gente, vai ser decepcionado. Agora, se você convida o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar. Uhum. Você é o auxiliar do Espírito Santo. Nós somos auxiliares do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Nós somos auxiliares do Espírito Santo de Deus. Então, são buscas. Quanto mais você vai buscando, mais você vai subir no seu nível espiritual. Mas como está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 47, se eu não me engano, de Ezequiel. As águas, né, do rio. Isso. Mas você vai crescendo espiritualmente, na profundidade. E a sua intenção tem que ser sempre essa. Querer mais de Deus. Buscar mais de Deus. Amém? Apóstolo, a irmã Meire, ela estava, no caso aqui, pedindo oração. Acho que ela está com dor na cervical. Eu não apagou aqui para mim. Não sei se é dor de cabeça e cervical. E a irmã Fernanda está com dor de cabeça, dor abdominal e debaixo da axila direita. Elas são lá do meu grupo. Vou orar por ela. Agora, Amém. Gabriel, deixa eu te passar mais uma informação para te acrescentar aí. Não sei se está te acrescentando o que eu estou falando aqui. Sim. Pode Você passar. já fez ministração com representação? Uma pessoa representando alguém? Isso. Poucas vezes. A cura também acontece, viu? Tanto ministração de cura, como ministração de libertação. Nesse caso, tipo, é igual se a pessoa estivesse presente? O ideal é que a pessoa esteja presente, mas tem pessoas que não tem como vir, né? E às vezes não quer vir, mas dando uma mãe, um pai, um irmão, essa pessoa vai representar a pessoa. Você vai fazer uma oração e vai dizer: Espírito Santo, fulano de tal está representando isso, entendeu? Vai representar ele agora. Então, eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu, como ele é o representante, que tu visite agora, entendeu? Aí você vai ministrar a cura como se estivesse ministrando para a pessoa que está doente, sobre a vida daquela pessoa. E a pessoa que está doente vai ser curada. Então, nesse caso, por representação, a pessoa que no caso, precisa ser curada, ela
nessa situação, ela precisa saber, ela precisa querer? Não, a pessoa não precisa saber. Porque às vezes está numa situação muito difícil, no hospital, na UTI, Sim. entendeu? Aí tem a mãe dele que está precisando da cura e não tem como você ir lá. Uhum. Tá entendendo? Então, Aí você vai pedir ao Espírito sabe, Santo, olha, essa daqui vai ter a representante, eu vou orar por fulano de tal. E essa daqui, fulana de tal, vai ser a representante dela. E eu vou orar e eu quero te pedir para que o Senhor vai lá e mova lá naquela pessoa, então você pede para um anjo vir lá. entendi. Entendeu? E a pessoa vai ser curada. Eu recebi um testemunho hoje no grupo, ouvi um testemunho do irmão Abimael, e ele fez isso. E a pessoa foi e saiu da UTI. Caramba, glória a Deus. E uma criança que estava na UTI, e a tia dele representou essa criança que estava na UTI. E quando ele orou, faltou energia na casa dele, na casa da tia, com que o poder de Deus está atuando. Caraca. Teve uma queda de energia assim. E a criança saiu da UTI. Deus tirou a criança da UTI. Glória a É tremendo, é tremendo, é maravilhoso. Vamos orar aí. Quem é que está precisando de oração? Irmã Meire e irmã Fernanda. Você vai querer colocar ela ao vivo ou você vai querer ministrar normal? Eu não estou conseguindo ver os comentários direito. Para mim ali não está aparecendo. Eu estou usando outro celular para poder ver. Aquele acabou de descarregar. Antes do senhor orar por elas, vou tirar só uma última dúvida aqui. Quando a gente encontra, eu até acho que eu falei lá no grupo, uma dificuldade com algum tipo de enfermidade, como que a gente vai, o que a gente faz nessa situação? Procuração, liberar perdão. Não, eu digo existir, por exemplo, uma enfermidade específica em várias pessoas, né? Por exemplo, você vai orar, eu enfrentei isso com uma dor na coluna, por exemplo, a pessoa veio, não foi curada, orei uma, duas, perguntei se tinha perdão, não tinha, fiz várias formas e não recebeu. Outra pessoa na coluna, sempre na mesma enfermidade, na mesma área. Continuar insistindo, continuar orando até a cura acontecer. Entendeu? E buscar impartição de pessoas que orem na coluna e a cura aconteça. Entendi. Amém, Omar? Amém. A gente vai abrir uma escola e vai estar ensinando tudo. Tremendo. Amém. Vamos lá. Vai orar por quem primeiro? Por Meire, Pode orar por ela. Ela está respondendo? Eu estou entrando aqui agora para ver. Meire, você está sentindo o quê? Coloca aí para a gente saber aí qual é o teu problema. Está doendo. Tá com dor no braço, Gabriel? Oi? Não, tá com dor no braço? É porque eu tô apoiando aqui. Posição, né? Tá mandando esperar, alguma coisa assim, não? Dor de cabeça, a Fernanda aqui, ó, ela respondeu. Irmã Meire, dor de cabeça e cervical. Fernanda, dor de cabeça, dor abdominal. E dor embaixo da dor da axila. Direita. Vamos orar então. Bem? Eu vou orar, você quer orar ou quer que eu ore, Gabriel? Pode orar, pode. Fique à vontade. Amém. Vamos estar orando por Fernanda primeiro. Amém? Vamos estar orando por Fernanda. Senhor, meu Deus, neste momento, meu Pai, eu me coloco diante
de ti. Eu quero te pedir, Senhor, aleluia, que tu envie os teus anjos lá onde a Fernanda está. Eu não posso ir, Senhor, mas tu pode ir, Senhor. Eu já estou sentindo a unção saindo de mim. Aleluia. Indo em direção a Fernanda, Senhor. Oh, meu Deus, eu te peço, meu Pai, vai queimando essa enfermidade agora, no nome de Jesus. Essa enfermidade, essa dor de cabeça, Senhor, eu destruo essa dor de cabeça agora, Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, essa dor abdominal, Senhor, vai queimando agora. Manda fogo do céu, Senhor. De 3.000 graus agora. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que esses sinais, Senhor, seguirão aos que crerem. Em meu nome curarão os enfermos. E nós cremos na tua palavra. Nós cremos na tua unção. E eu quero liberar a unção sobre a vida da Fernanda agora. E quero repreender essa dor de cabeça. Eu quero destruir essa dor de cabeça. Eu quero destruir essa dor abdominal, essa dor debaixo da axila direita. No nome de Jesus, eu destruo em 1, 2, 3. Em nome de Jesus, receba a cura. 1, 2, 3. Sinta o toque do Espírito Santo agora. Sinta o toque dos anjos de Deus agora. Em nome do Senhor Jesus. Seja curada. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fernanda, está sentindo o que, Fernanda? Coloca aí o que é que você sentiu. Eu vou orar pela Meire agora. Amém. Meire está com problema na cervical, é? É dor de cabeça e cervical da Meire. Amém. Vou estar orando pela Meire agora. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir neste momento, Senhor, que tu possa visitar a Meire agora, Senhor. Oh, meu Pai, visita a Meire agora, Senhor. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Nós estamos sentindo agora o teu poder, Senhor, fluir sobre a nossa vida. Nós estamos sentindo a tua unção, Senhor. E eu quero transferir essa unção sobre a vida da Meire agora. Em nome do Senhor Jesus. Em 1, 2, 3. Receba a cura na coluna. Receba a cura na cervical. Receba a cura da dor de cabeça agora. Em nome do Senhor Jesus, eu destruo essa dor de cabeça. Em 1, 2, 3. Seja destruída agora. Receba a cura em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Receba a cura aí em nome do Senhor Jesus. Amém, Gabriel? Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém aí para a gente orar? Acho que são só essas duas mesmo. Só as duas, né? Isso. Glória a Deus. A gente vai ficar aguardando aí o testemunho das duas. Amém. Amém. Elas estão lá no grupo. Estão lá no meu grupo. Amém. Depois manda ela aí seguir a gente aí. No nome do Senhor Jesus. Vou compartilhar no grupo. Amém. Vai ser bênção aí. A gente está liberando chaves aí poderosas. Amém. Para você estar crescendo aí espiritualmente. Breve vai estar vindo cursos. Breve vai estar vindo livros. Né? Vamos estar escrevendo livros. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Quero agradecer a você por ter participado, viu? Amém. Eu que agradeço, apóstolo. Deus abençoe muito. Obrigado aí você, a sua esposa, a sua família. Que Deus ele esteja te abençoando. Que Deus ele esteja... Glória. O Espírito Santo acabou de falar comigo agora. Aleluia. Ele mandou ir partir contigo. Aleluia.
Aleluia. Deseja aí, Gabriel. Eu vou impartir contigo em nome de Jesus. Aleluia. Ô Senhor, da mesma autoridade que está sobre a minha vida, Senhor, dos mesmos dons, da mesma unção, do mesmo talento, eu quero impartir com Gabriel, que tem visto a fome e a sede, Senhor, que está na vida dele. Aleluia. Eu quero impartir agora, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Receba em nome do Senhor Jesus. Em 1, 2, 3. Receba. Receba a unção de Deus. Dons, autoridades. Receba em nome do Senhor Jesus. Que Deus ele te use 3 vezes mais do que ele me usa para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Eu creio. Em nome de Jesus. Receba aí. Aleluia. Olha aí, a Fernanda já está testemunhando aí, viu? A filha dela. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois manda o testemunho dela lá, Gabriel, para o grupo lá da gente, vice? Tá bom, vou pedir para ela botar lá no grupo testemunho e vou mandar para vocês lá no grupo. Amém. Deus abençoe. Até a próxima live. Amém. A paz. Fica na paz. Deus abençoe vocês. Amém, querido. Foi um prazer. Amém.